Olá, tudo bem? Por que estudar história? É uma pergunta boa e, de certo modo, desafiadora para quem leciona história. Em primeiro lugar, eu diria que a história ela está presente em praticamente quase tudo, desde o jeito de falar, de se vestir, até as condições econômicas, políticas e sociais de um país. Essas coisas, elas são resultado de um processo que é histórico. Então, não há muito como fugir da história. Eu sempre cito um exemplo que eu gosto muito, que é o seguinte: por que no Brasil nós falamos o idioma português? A gente sabe disso através da história, né? É mais do que sabido que, no passado, o Brasil fora colonizado por Portugal. Então, por uma razão histórica, nós falamos o português. Também por uma razão histórica, o português falado no Brasil é diferente do português de Portugal, porque as histórias são diferentes. Aqui, por exemplo, nós recebemos a riquíssima influência de idiomas de origem indígena e africano, né? Então percebam, a história ela é importante para a gente ficar sabendo de coisas atuais, do nosso tempo, né? Não é aquela coisa morta, esquecida no tempo, no passado. Acompanhe mais um pouco. O presente é carregado de passado. Essa é uma frase de uma historiadora chamada Lilian Schwartz. Isso porque a história é um processo em que ocorrem muitas mudanças, mas também muitas permanências. Então, estudá-la é uma forma de conhecer melhor o hoje. Outra coisa importante, a história é ciência. Está na categoria ciências humanas. E como toda ciência, ela produz conhecimento através de métodos e teorias. Sua matéria-prima são as fontes, os documentos. E o historiador é o profissional que os interroga. Por fim, estudar história é importante para não repetir erros do passado. Como diz o filósofo, aqueles que não podem lembrar o passado estão condenados a repeti-lo. Então, pessoal, vamos embora estudar história?